Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Confira agora os destaques da edição desta sexta-feira. Entenda o que é PPA e quais foram as mudanças no plano plurianual. Hoje é dia de entrevista da semana e o nosso convidado é o assessor de apoio aos fiscalizados. E ainda saiba como a elaboração do planejamento estratégico pode auxiliar na elaboração do PPA. É o TCE Notícias do dia 27 de setembro, que já está no ar. Olá, tudo bem? Os vereadores das câmaras de Mato Grosso participaram esta semana de uma capacitação sobre o PPA. Saiba na reportagem a seguir o que mudou na elaboração do plano plurianual. O Tribunal de Contas de Mato Grosso, com o apoio da União das Câmaras Municipais de Mato Grosso, ou SEMAT, realizou nesta semana capacitação para vereadores dos 141 municípios do estado sobre um novo plano plurianual. O plano plurianual é um instrumento de planejamento governamental previsto na Constituição Federal que estabelece diretrizes, metas e objetivos da administração pública por um período de 4 anos. O objetivo do PPA dentro das câmaras é organizar as ações do governo em programas que resultem em bens e serviços para a população. Ele estabelece as diretrizes, objetivos e metas do governo para um período de 4 anos. É ele que faz a ligação entre o planejamento do governo e as leis orçamentárias. Então, o PPA deve refletir o plano de governo. O consultor-chefe da consultoria técnica do TCE, Bruno Anselmo Bandeira, falou durante a capacitação sobre a decisão do TCE tomada a partir de uma resolução de consulta que permitiu a mudança na estrutura do PPA, acompanhando o governo federal. Inspirado na alteração agora do PPA vigente da União, o Tribunal de Contas, respondendo a uma consulta do município de Sorriso, admitiu que os PPAs municipais fossem elaborados numa estrutura voltada mais para atender o planejamento de governo. Então é uma estrutura mais estratégica do plano e com foco menor nas questões orçamentárias. A mudança na estrutura do PPA foi uma iniciativa do Ministério do Planejamento, que sentiu a necessidade de alinhar a linguagem nos municípios brasileiros. Essa unificação dessa linguagem do planejamento vai favorecer as ações de governo. Ou seja, se a União tem planejado uma determinada ação para um Estado, o Estado pode se aproveitar dessas ações do governo federal e alocar recursos em outras áreas prioritárias do Estado. Isso facilita, então, a alocação de recursos e favorece o planejamento tanto do Estado como do município. O novo modelo do plano plurianual vai contribuir para o fortalecimento do planejamento estratégico, assim como para a efetividade das políticas públicas. Não tinha propriamente um planejamento. O PPA não era um plano de governo. Ele era uma peça de ficção construída muitas vezes por uma assessoria que não refletia as demandas sociais. Com essa simplificação e essa tradução numa linguagem mais adequada, a gente espera que os municípios possam de fato elaborar um planejamento, que esse planejamento seja levado ao plano plurianual e dessa forma ele seja integrado ao orçamento, garantindo assim os recursos necessários para a execução daquele plano de governo. No quadro Entrevista da Semana, vamos continuar falando sobre o plano plurianual, assunto de extrema relevância para o Poder Legislativo. E o nosso convidado é o assessor de apoio aos fiscalizados, Irapuan Nossi. O Tribunal de Contas de Mato Grosso realizou esta semana uma capacitação para os vereadores do estado e um dos temas abordados foi a nova elaboração do PPA. Irapuan, obrigado pela sua presença em nosso quadro. Isso faz parte do PDI? Sim, nós começamos a trabalhar no PDI nos municípios pelo Executivo, né? Ajudamos os municípios a produzir o que nós chamamos de planejamento estratégico e agora chegou o momento, a maioria dos municípios entrega um PPA para a Câmara, em geral é 31 de agosto, alguns variam de município para município, mas e a ideia foi ajudar eles a produzir um PPA com foco estratégico, com foco em metas. É muito comum as pessoas perceberem o PPA como um plano orçamentário, mas na prática, mesmo que a Constituição diz no seu artigo 165, que o plano plurianual deve estabelecer os objetivos, os diretrizes, objetivos e metas, né? Então nós estamos resgatando
essa determinação constitucional de ter um PPA muito mais focado nas metas do que no orçamento. É a partir daí, então, que surgiu a demanda, a necessidade de o tribunal realizar esse evento, né? Sim, a gente está... o governo federal começou com essa concepção de um novo PPA, né, com esse foco nas metas ou nas entregas para o cidadão, mas a ideia de objetivos e metas é colocar foco muito mais não só no gasto, mas principalmente no que você entrega para o cidadão. Então, o PPA governo federal já tinha feito, em 2012 a 2015, né, já tinha essa concepção. Nós trouxemos essa concepção para agora, para o PPA dos municípios, que vai ser agora de 2014 a 2017. Então, capacitamos executivos e agora estamos capacitando o legislativo a entender essa concepção nova de ter um PPA focado nos resultados para o cidadão. Cerca de 65% dos vereadores do estado estão no seu primeiro mandato. Então, abordar o PPA significa que pode melhorar os resultados da gestão dos próximos anos? Se você imaginar que você tem um conjunto de vereadores, né, que foi renovado, né, um grande conjunto que foi renovado, essa capacitação é muito importante, porque a pessoa está com o seu primeiro mandato, às vezes não entende muito bem ainda como é que funciona a administração pública. Então, a gente entende que está contribuindo bastante exatamente para esses, vamos dizer assim, novatos, né, a entender esses mecanismos de planejamento e, eventualmente, a Câmara tem o papel de fiscalizar a execução do PPA, ou a execução, né, até da gestão do Executivo. Então, é uma forma também de eles se imbuírem desse papel, né? Esse papel de fiscalizar também recebe o apoio do Tribunal de Contas, porque as decisões do Tribunal de Contas, principalmente, a gente só dá o parecer, mas quem toma a decisão final do julgamento em relação ao Executivo é a própria Câmara, né? Então, a gente começar a dar a ênfase nesse julgamento, não ser só orçamentário, mas ser um julgamento dos resultados que o prefeito conseguiu atingir, isso cria uma nova perspectiva de resultados da política pública no Brasil. E o Tribunal de Contas de Mato Grosso exercendo seu papel orientador das fiscalizadas. Né? Exatamente isso. E principalmente para um contingente grande de pessoas novas que estão dentro da Câmara agora, né, no seu primeiro mandato. É isso, obrigada pela sua participação em nosso quadro, Irapuã. Tá ok, obrigado. Nós ficamos por aqui. Para você, um ótimo final de semana. Eu te espero segunda-feira. Até lá. Tchau.